Olá, tudo bem? Sou Magno Melo, estamos aqui já para o 39º vídeo. Hoje nós vamos falar no porquê repetir. Nós vamos falar o que isso tem a ver com o processo de aprendizagem e o que isso tem a ver com a teoria do inglês Tony Buzan. Olá, você tem escrito aí os seus depoimentos? Escreva seus comentários. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também querem aprender, mas estão tendo dificuldade. Você tem potencial e essa pessoa que você conhece também tem esse potencial. Eu sei disso e é por isso que eu estou gravando essa série de vídeos, para apoiar você. Eu te pergunto, o que você estudou antes de ter aula? Essa foi a dica que eu dei no vídeo anterior. Perfeito? Lembre-se, o que é que você estudou antes de ter a aula? Isso é o Flipped Classroom. É a sala de aula invertida. Como eu disse, nós vamos falar sobre a teoria de Tony Buzan. Você verá aí na sua tela o gráfico do Tony Buzan. Observe bastante esse gráfico. Esse escritor inglês, ele é o responsável pela sistematização dos mapas mentais. Então, olhando agora para esse gráfico que está na sua tela, está vendo essa linha azul? Ela mostra o grau de retenção ao longo do tempo. Ela se parece com um sorriso, meio torto, não é verdade? O que acontece? Esse P que está no início dessa curva azul chama-se primazia. Ele está alto porque isso é algo que você lembra mais facilmente. São duas coisas que você lembra mais facilmente. A primazia, aquilo que você viu primeiro, e aonde está a letra R, que seria o final da aula, o final da palestra, o final daquilo que você leu, que é chamado de recência, ou seja, aquilo que é mais recente. Bom, não importa o período de tempo que você levou estudando, se foi meia hora, se foi 1 hora, se foram 3 horas de estudo. E o gráfico desse sorriso permanece. Então, o que fazer? Como aumentar a aprendizagem? Que fatores vão influenciar na memorização? Está nesse gráfico aí que você está vendo na sua tela do Tony Buzan. Está vendo a letra U marcada num X que está em verde? Esse U é de understanding em inglês. Significa uma compreensão diferenciada. Sabe aquele momento que você tem um insight, uma sacada, quando a ficha cai? Esse é o understanding. O VR, que parece uma haste, uma varinha com uma estrela na ponta em roxo, é o fenômeno von Restorff. O que significa isso? Se a informação chama muito a sua atenção, essa informação é memorizada de uma forma muito mais fácil. Por exemplo, quando um professor te conta uma piada sobre o assunto, quando você sublinha, quando faz uma rima ou canta-se uma música. Então, esse fenômeno faz você memorizar mais facilmente. E onde tem a carinha desse menino aí, com o M em cima, significa meaning. Meaning é significado. Ou seja, se o que você está estudando, lendo, assistindo aula, ouvindo a palestra, tem um sentido pessoal para você, é muito mais fácil de você lembrar. Agora, embaixo do I tem vários izinhos, debaixo dessa curva azul. O que é isso? O seu interesse pessoal pelo assunto. Está vendo a seta para cima? Quando você tem um interesse pessoal sobre o assunto, ele levanta essa curva. Ou seja, ela fica mais acima. Logo você memoriza, você aprende mais fácil. Mas tem um I à esquerda também, perto do P. Esse I à esquerda significa, é de onde você parte, é o seu início. Por isso a importância do Flipped Classroom. Se você estudou o assunto antes de assistir a aula, ou antes de ler o livro, ou antes de assistir uma palestra,
o que ocorre? O que você já sabe sobre o assunto está mais acima, fazendo com que essa curva do sorriso aumente ainda mais. Então, recapitulando, você se lembra mais, fica mais fácil de memorizar, aumenta o seu aprendizado, aquilo que você vê no início, no final, quando você tem uma sacada e quando você tem um significado pessoal, quando você tem um interesse pessoal ou quando você estuda antes de ter aquela aula. Mas ainda tem esses A que eu ainda não falei. O A1, o A2, o A3. Essa é a chave desse gráfico do Tony Buzan. São as repetições. E como você utiliza a repetição nos seus estudos? Você faz uma agenda de estudo, levando esse fato em consideração, que você precisa repetir. Ou seja, as aulas que você tem na segunda-feira, a primeira repetição é na própria segunda-feira. Então, na segunda-feira, você tem que estudar as aulas que você teve da manhã. Aula dada, aula estudada. Na quarta-feira, você vai estudar as aulas da quarta de manhã. E depois você vai estudar pela segunda vez o que você viu na segunda. Então já é a segunda repetição. Na sexta-feira, você vai estudar o que você viu sexta-feira pela manhã. Aí é a segunda repetição da quarta-feira e é a terceira repetição da segunda-feira. Compreendeu? Você fazendo isso, lembra do gráfico do Ebbinghaus? Você destrói aquela curva do esquecimento, alterando, fazendo ondas, sempre lembrando. Então você memoriza de uma forma mais fácil e você gasta menos tempo. Talvez tenha uma questão na sua cabeça aí. Quanto tempo eu devo gastar? Olha, depois que você acostumar com esse processo, o que você estuda da manhã, que é a primeira vez que você está estudando, você gasta em 2 horas. Quando você vai recapitular, e já é a segunda vez, você vai gastar 20 minutos. Já na terceira vez, você deve gastar menos de 10 minutos, apenas folheando. Então, em torno de 3 horas, você fará o estudo do dia, a recordação do que foi há 2 dias atrás e a terceira recordação já daquilo que foi há 4 dias atrás. Com isso, você consegue, com essa repetição, você consegue uma melhor aprendizagem, uma melhor memorização. E aí eu te pergunto, vai ficar mais fácil de você estudar para a prova? Com certeza. Será mais fácil você prestar o exame do Enem, o exame da OAB, o seu exame da faculdade, o exame para o seu concurso? Com toda certeza. Eu lhe garanto isso. Então, qual ação você deve fazer? Primeiro, Flipped Classroom, ou seja, estude antes. Segundo, lembre-se de Ebbinghaus. Estude no mesmo dia, aula dada, aula estudado. Terceiro, lembre-se dos fatores que influenciam a sua aprendizagem, principalmente as repetições. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo, onde falaremos sobre distrações. Audio Jungle.